A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Estaremos hoje falando sobre como vencer o medo. 3 verdades reveladas a respeito de como vencer o medo. Uma das grandes questões da vida é como vencer o medo. É uma pergunta profunda como uma fonte e ampla como um oceano. Até porque temos muitos medos. Medo de não se destacar, medo de não ser importante, medo de fracassar, medo de não acertar, enfim, medo. A melhor forma de vencê-lo é entrando no barco com Jesus. Velejar no mar da vida, tendo o Senhor do céu e da terra como capitão. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles entraram no barco e aceitaram o convite. O Mestre da Galileia tem inúmeras maneiras para nos mostrar como vencer o medo. Como vencer o medo quando as coisas não vão bem? Então ele entrou no barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mateus 8, 23, 24. Seria ótimo se pudéssemos ler algo diferente nesse texto. Então eles entraram no barco e tudo deu muito certo no caminho. Então eles entraram no barco e o céu escuro ficou perfeitamente limpo. Então eles entraram no barco e o mar agitado ficou calmo. Mas não, foi exatamente o contrário. Ao acompanhar Jesus no barco, as coisas começaram a dar muito errado. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Como vencer o medo da vida, das dívidas, da doença, da separação, do fracasso, se todos eles vêm à tona quando entramos no barco com Jesus? Como vencer o medo? A palavra de Jesus. Mas Jesus estava dormindo, os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salva-nos, estamos afundando. Mateus 8, 24, 25. Enquanto Jesus dormia, os discípulos afundavam. Enquanto o desespero nos aflige, Deus descansa. Não há nada que o deixe ansioso ou com medo. Deveríamos nos sentir assim, confiantes. Você acha que os filhos de Bill Gates se preocupam em não ter o que comer? Ou vestir? Não, definitivamente. Eles sabem que o seu pai suprirá essas necessidades, porque tem como. Assim é Jesus. Ele não se desespera, porque tem como vencer o medo. Os discípulos, por outro lado, foram acordá-lo, achando que ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Mestre, nós estamos quase nos afogando. E o Senhor nem se importa. Marcos 4,38. Estou à beira da falência. As dívidas tiram o meu sono. Minha saúde está por um fio. E o Senhor nem se importa. Jesus nos mostra como vencer o medo. Mas Jesus respondeu: Ó homem de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas e a tempestade, passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus 8, 26, 27. A primeira coisa que Jesus faz é criticar a incredulidade dos discípulos. Jesus nos mostra que para vencer o medo precisamos acreditar, confiar nele. Como vencer o medo sem fé? Mas ele
não para por aí. Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas e a tempestade, e passou, e tudo ficou calmo. Se você der espaço que Jesus Cristo precisa, é isso que ele fará. Ele lhe mostrará como vencer o medo, e você vencerá. E assim como os discípulos, você poderá olhar mais uma vez e ver que a tempestade passou e tudo ficou calmo. Jesus traz à tona o nosso medo para nos mostrar como ele é poderoso para vencê-lo. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus no barco, nós vencemos. Ele venceu todos os medos. Nós também iremos vencer todos os nossos medos. Seja o que for que estamos passando, né? Jesus está no barco conosco e nos ajuda a vencer. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram medo, mas venceram na fé. Como diz lá em Salmos 34:4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, se está passando por alguma situação que está difícil, está com medo, busca o Senhor, clama a Ele, porque Ele está para te ouvir. E nós vencemos os nossos medos, o medo do primeiro emprego, o medo de um casamento feliz, o medo da crise, nós vencemos buscando ao Senhor. Lá Isaías 41:10 diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu o fortalecerei e o ajudarei e o seguirei com a minha mão direita, vitoriosa. Então, Deus segura na nossa mão e nós temos a vitória. Então, confia na palavra do Senhor, ore, busca o Senhor e tu vencerás todo o medo. Quantas pessoas têm sofrido de ansiedade, de depressão por causa do medo? Confia no Senhor e o Senhor vai segurar nas tuas mãos e vai te dar vitória. Lá em Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Se está com medo, confia no Senhor. Entrega tudo nas mãos dele e ele fará pelo melhor. Lá em Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Não tenha medo. Deus está contigo. Deus te guarda, Deus te cuida. Confia. Busque a Deus todo o tempo em espírito e em verdade. Lá em Salmo 55:4-5 diz: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Lá em Salmo 55:22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, entregue as suas preocupações e o Senhor te susterá e jamais vai permitir que você caia, mas precisa entregar e confiar. Lá em Salmo 56:4 diz: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderia fazer-me o simples mortal. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, Deus ele é maravilhoso e tem bênçãos para nós, mas precisamos confiar. Lá em 2 Reis 6:15-17 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Deus, ele manda anjos, ele manda cavalos, carros,
fogos, né, para que venha nos guardar, para que venha cuidar de nós. Então, Deus, Ele é maior nas nossas vidas. Pode ser a situação que estejamos passando, o Senhor é conosco e Ele jamais nos abandonará. E Ele sempre manda reforço, Ele sempre manda socorro, Ele não nos deixa só. Lá em Romanos 13:3 diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, se somos justos, somos fiéis, estamos praticando as coisas certas, por que temer, né? O que pode vir aí pela frente. Então, nós temos que somente confiar, orar, buscar a presença do Senhor e o Senhor nos dará vitória. Lá em Ezequiel 2:6 diz: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Confia no Senhor. Não tenha medo, não tema o que o homem pode fazer contigo, mas teme ao Senhor, sirva a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e tu vencerás todos os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E tudo há um propósito. Estamos passando por luto, estamos passando por perda, há um propósito aí. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que faz, é Deus que desfaz. Então está tudo nas mãos dele. O importante é se ele faz, nós adoramos. Se ele não faz, nós continuamos a adorar. E ele continua sendo sempre o mesmo Deus, forte, poderoso e tremendo, que sempre está ao nosso favor e tem o melhor para nós. Basta que nós sejamos fiéis, sejamos justos e tenhamos fé de vencermos a cada dia. Porque a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Essa foi a palavra de Jesus. Então, se Jesus venceu, nós também vencemos, nós temos vencidos e nós venceremos sempre, mas com Ele. Em Cristo somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.